Bom dia. Voltamos a fazer outro vídeo. É porque a gente começa a falar e aí Deus começa a botar um montão de coisa no coração e num vídeo só não dá, né? É bom que depois fica partilhado o pensamento mais fácil. E que me veio, depois de falar um pouco de tentação, provação, intervenção, foi direção espiritual. É uma coisa muito interessante. Você vai, depois de algum tempo, sentir essa necessidade. Ninguém vai falar pra você, você tem que fazer direção espiritual, aquela coisa positiva. Não. É uma coisa, uma necessidade que você tem, porque você vai caminhando e em um determinado momento você sente a necessidade de saber assim, para onde eu vou, que Deus quer mais de mim. E como a gente muitas vezes a gente só consegue ver aquilo que está muito no nosso coração, né? A gente não tem uma visão às vezes 360, né? A gente não consegue enxergar, né? Então a gente pede ajuda, que é uma direção espiritual. A direção espiritual pode ser algo pontual, pode ser algo para frente, pode ser toda uma vida. Isso depende muito, né, de quem está dirigindo e quem está sendo dirigido. E aí, quem sentir essa vontade, na verdade, você está querendo aprimoramento, né? Primeira coisa, aprimoramento. Segundo, eu quero saber o que Deus quer de mim. Terceiro, para onde eu vou, né? Então, esses 3 pontos são importantes. Então, você vai procurar uma pessoa que faça essa direção espiritual. Primeira coisa a falar, que geralmente é um padre, né? Por quê? Porque geralmente é quem tem mais essa visão espiritual do que a maioria, né? É difícil você encontrar leigos com visão espiritual e aprofundamento para isso. Porque você precisa ter quais características de um diretor espiritual. Primeira coisa, ele é uma pessoa de muita oração. Sem oração, esquece. Segunda coisa, é uma pessoa de vivência. A vivência, nesse caso, espiritual, é extremamente necessária para você poder dirigir alguém, e convivência natural, né, do conhecimento adquirido na vida, também sabedoria das idades, como se fala nesse campo, é muito importante. Tem que ser uma pessoa que goste de escutar. Isso aí mudou bastante, né? E tem que ser uma pessoa que perca tempo, porque não é chute, não é fofoca, não é achismo. Quem está tentando fazer isso por achismo vai dar tudo errado, gente. Então, por isso que é um padre ou uma pessoa de muita maturidade espiritual, né, que possa fazer isso, né? Então, às vezes eu vou dizer que nem todo padre seria interessante ser um diretor espiritual, porque se ele não tem tempo para parar e para te escutar e para fazer discernir e orar em cima, não é a pessoa, né? Se eu fazer um bom exemplo para vocês, padre Dom Cipriano era um bom diretor espiritual, porque parava, tinha uma vivência fantástica, tinha um conhecimento humano fantástico, tinha uma oração muito profunda, uma escuta de Deus, e tem que parar, escutar e ver qual é o próximo passo para poder dirigir uma pessoa. Então, é um fantástico exemplo. Padre Pio, que eu estava tentando lembrar, outro, parou, escutou, tinha tempo, gostava de fazer esse trabalho, né? Geralmente os melhores diretores espirituais, padres, sem dúvida, eu diria, são aqueles que gostam de confessar. Gostar, gente, tem que gostar de confessar. Tem padre que você vê que ele não gosta,
né? Ele confessa porque faz parte da liturgia. Esses não vão ser grandes diretores, vão ser grandes homens em administração da igreja, em fazer eventos. Nada contra. Cada um tem o seu chamado de Deus. Já pensou se todos fossem confessores? Quem faria o trabalho de levar mais a palavra, fazendo um evento? Tem gente que gosta mais do evento. Vai, segue a vontade de Deus na sua vida. Então, a parte da direção, procure gente que seja mais com uma vida interior mais forte, porque ele vai precisar escutar, ter a vida interior, ter o conhecimento das idades, o conhecimento espiritual e depois uma escuta muito grande de Deus para depois voltar com uma sugestão de Deus para você, tá? Então, a parte da direção espiritual, ela é muito importante para te ajudar a ver. Dentro das equipes, assim, a gente usa isso, né, na pessoal de acolhida dos movimentos. Você vê que são pessoas que têm esse hábito, são pessoas que gostam de escutar, tem pessoas que gostam de acolher, são pessoas que gostam de dirigir. Elas fazem um pouco isso sem elas notarem. É impressionante, né? Como Deus usa a gente por uma coisa tão difícil. E geralmente faz porque gosta de indicar o caminho, tem uma suavidade, é tranquilo, é em paz, e na maioria das vezes nem se é notado. Eu tenho até uma ou duas pessoas que eu faço essa direção e eu vou falar a minha parte assim, eu me acho totalmente indigno de fazer tal coisa. É dificílimo, você tem que ter oração, a escuta, às vezes a resposta acontece numa pergunta na pessoa uma semana depois, 15 dias depois, né? Esse acompanhamento. Mas eu me sinto até indigno de fazer tal coisa porque acho que é muito elevado demais para mim. Ainda sou muito iniciante para isso. Mas às vezes Deus deixa a gente aprimorar para poder fazer melhor depois. Tá bom? Então, paz e bem.